Eu acho que desde que você tenha uma aula, né, ou você seja uma pessoa curiosa e consiga enxergar além do prato, enxergar além da comida, da receita, do ato de cozinhar propriamente dito, e entender que o ato de cozinhar é um ato humano, é um ato histórico, né, é um ato social, aí você tem uma visão mais abrangente e com certeza você vai querer ir atrás da história, de entender por que aquele prato está no nosso dia a dia, entender, por exemplo, que a gente come o arroz aqui no Brasil porque a gente tem uma herança chinesa, justamente por conta dessa história civilizacional, dessa história de grandes impérios, de grandes batalhas ao longo dos séculos. E aí o nosso arroz e feijão está intimamente ligado com o arroz que o chinês até hoje também está consumindo ali no dia a dia deles. Mas o que eu sempre tento mostrar para os meus alunos nas minhas aulas é que por trás daquele prato, por trás daquela preparação, tem justamente o aspecto histórico. Como que aquela cozinha se desenvolveu, qual que é a base alimentar, quais são os alimentos civilizatórios, como que aquela população, como que aquela sociedade se organizou. E tudo isso, evidentemente, vai dar as características da culinária, da cozinha, da gastronomia daquele país. Acho que a China e o Brasil guardam uma relação interessante geográfica, né? Muito parecida, porque são países de território muito extenso, muito vasto. Assim como no Brasil a gente tem uma cozinha do Sudeste que vai ser diferente de uma cozinha do Norte, na China a gente tem 4 grandes regiões que a gente pode identificar e também você tem uma diversidade étnica na formação da população chinesa, né? Isso também vai se refletir evidentemente na cozinha. A cozinha chinesa mais conhecida ao redor do mundo, a mais disseminada também aqui no Brasil, qualquer restaurante chinês que você vai encontrar principalmente a cozinha do leste chinês, em especial a chamada cozinha da corte imperial, que é a cozinha de Pequim, a cozinha do norte, que são os molhos agridoces, né, as próprias frituras por imersão, o famosíssimo pato laqueado, né, que recebe justamente o nome de pato de Pequim, são as produções, são as preparações, os pratos mais disseminados pelo mundo. O frango xadrez, né, o kung pao, é um salteado de frango com molho adocicado à base de molho de soja e geralmente leva algum tipo de castanha, né? Pode ser um amendoim, que é o mais comum, né? Uma amêndoa. Então a gente vai fazer uma marinada com esse frango. Depois que isso estiver salteado, a gente incorpora o molho e termina de saltear os vegetais, os legumes. Então é tudo muito rápido para manter não só esse frango tenro, macio, suculento, mas também principalmente, especialmente os vegetais, né? Então a gente vai usar um pimentão verde, é simplesmente saltear para que esse pimentão permaneça brilhante, o verde mais intenso, só que crocante sem ele estar cru. E essa é a dificuldade da cozinha chinesa. Quando a gente fala que a cozinha chinesa ela é rápida, essa é a dificuldade, é você saber dominar a equação que é a equação central de toda a cozinha, né? Tempo versus temperatura. Então é um prato que a gente vai servir junto com arroz branco cozido. Essa combinação, né, do frango com pimentão, o amendoim é o mais clássico, é o mais comum. Mas é um tipo só de uma categoria, de uma família inteira de pratos que você pode utilizar a mesma técnica usando combinações diferentes. Existe o conceito. Qual que é o conceito? Uma proteína salteada com um molho e um legume. E aí, né, as variações são infinitas.